Oi, gente. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui na minha casa gravando esse vídeo especialmente para vocês, porque a gente não consegue ficar longe. E a gente quer que mesmo em época de quarentena, onde todo mundo tá em casa, né, quem pode estar, obviamente, que vocês não perdessem o conteúdo das nossas sessões educacionais. E desde a semana retrasada, que a gente retomou um novo ciclo de consultas, iria começar o ciclo da nutrição. E aí a gente queria trazer algumas informações até para ajudar, né, nas comilanças da pandemia. nos lanchinhos com frutas saudáveis. Que eu escolhi, né, Tarsila? Casa da Paula tem bastante fibra, mas a gente sabe que nem sempre as escolhas são tão nutritivas assim. Até porque a gente pode escolher ter outras coisas em casa, né, que não seja uma fruta. E talvez nessa época de pandemia, ficar muito tempo em casa, seja tentador uma pipoquinha, seja tentador um pão de queijo. Que mais? A Paula tá prendada, ela que fez tudo, tá, gente? Mentira, queimei, ó, igual macarrão. Seja tentador um biscoitinho de polvilho. Muito bom. Ou, no final da tarde, um amendoinzinho japonês. De leve, um amendoinzinho. De leve vocês vão ver. O que você acha que isso tudo aqui tem em comum, Paula? Então, todas essas porções têm 25 gramas de carboidrato. Então, quando existe uma prescrição da nutricionista, ou quando a gente fala, vamos fazer lanchinhos de até 25 gramas de carboidrato, a gente pensa, bom, então eu posso pegar 25 gramas de carboidrato de qualquer coisa que eu goste, né? E aqui a gente selecionou 25 gramas de carboidrato desses alimentos. Aqui na pipoca tem 25 gramas de carboidrato, no amendoim japonês tem 25 gramas de carboidrato. Aqui nesses 5 pães de queijo tem 25 gramas de carboidrato. Nessa quantidade de biscoito de polvilho tem 25 gramas de carboidrato. E esse lindo caqui, sem o cabinho, tem a gente tirou o cabinho para pesar. Tem 25 gramas de carboidrato, tá? E aí, o que a gente escolheria, já que todos têm 25 gramas de carboidrato? Quando a gente fala de comer a mesma quantidade de carboidrato, tanto faz o alimento que a gente escolhe, Paula? Então, se a gente pensar só no carboidrato, sim, mas a gente precisa pensar na qualidade desse alimento. O que esse alimento tem além do carboidrato? Por isso que a gente fala que quando a gente se alimenta, a gente não está comendo nutriente, a gente come o alimento como um todo. Então, em linhas gerais, o que a gente tem aqui? A gente tem uma fruta, que tem os 25 gramas de carboidrato, só que acompanhado com o carboidrato da fruta, a gente tem fibra, vitamina, mineral. E, obviamente, que isso vai ter um comportamento na glicemia diferente, de repente, do que quando eu troco esse caqui pelo amendoim japonês. O amendoim japonês tem fibra? Eu tô até deixando cair. Tem fibra, Paula, amendoim? Ele tem, mas ele tem coisas a mais aí que a gente precisa levar em consideração, né, Tarsila? O que, por exemplo? O que, por exemplo? Adivinhem, o que esse amendoim japonês deve ter a mais? Gordura. E a gente foi olhar, aonde mesmo que a gente foi olhar isso? Onde a gente acha essas informações? Em tabelas, rótulos. Então a gente sempre tem que lembrar que dá pra gente ter flexibilidade no planejamento alimentar, desde que a gente planeje também aonde a gente vai achar a informação para determinar a quantidade de carboidrato de forma correta. A gente ficou mais ou menos quanto tempo aqui, Paula, para fazer a determinação? Gastamos um tempinho, né? Olha, no mínimo aí uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Para pesar, tarar a balança, pesar direitinho, fazer aquela continha, aquela regrinha de 3. Que a gente fez bastante no ciclo passado, mas que se alguém ainda tiver dúvida de regra de 3, a gente pode fazer um Recordar e Viver. Vocês só mandem lá nos nossos grupos que a gente ajuda. Mas a ideia foi o quê? Sempre a partir de uma porção do alimento é que a gente consegue determinar a quantidade de carboidrato. Então, só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. O caqui, a gente pesou o caqui 130 gramas e usando a informação de um manual de contagem, a gente chegou à conclusão que ele tinha
25 gramas de carboidrato. E a ideia foi essa mesma, a gente começou a tentar buscar possibilidades de troca, principalmente de trocas em que a gente acaba usando naqueles lanches mais rápidos, vamos dizer assim, e a gente tentou adaptar a porção de todos os outros alimentos com a equivalência de carboidrato em 25 gramas. Então a pipoca, para chegar em 25 gramas de carboidrato, é essa porção aqui, ó. Que é 40 gramas de pipoca já estourada. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Quando vocês forem fazer pipoca em casa, primeiro que a gente sempre tenta dar preferência para pipoca do próprio milho. Evitar a pipoca de micro-ondas. Então, essa pipoca que tá aqui, a gente pegou 2, 3 colheres de sopa, colocamos na panela, estourou e nisso a gente separou 40 gramas, que é equivalente. 40 gramas de pipoca estourada tem, em média, 25 gramas de carboidrato. Que é igual a mesma quantidade de carboidrato do caqui. Pão de queijo. Assamos o pão de queijo. A Paula não fez, é congelado. Mas a Paula conseguiu queimar. E o pão de queijo também tem rótulo. Então, para chegar nos 25 gramas de carboidrato, a gente pesou... Calma que o pão de queijo não tá aqui. Só um minuto, minha gente. 67 gramas de pão de queijo, que deu mais ou menos 5 unidades, tem 25 gramas de carboidrato. O biscoito de polvilho, que também a gente não fez, a gente comprou, então a gente foi pelo rótulo. Pra gente chegar na quantidade de carboidrato do biscoito de polvilho, 34 gramas, então aqui tem 34 gramas na porção, tem 25 gramas de carboidrato. E pra finalizar, a estrela da vez. Fala você, Paula. Nossa, gente. Essa aqui a Paula quase teve uma síncope. Quase tive um infarto quando eu descobri quanto é o que tem de gordura nesta porçãozinha inocente de amendoim. Aqui tem 25 gramas de carboidrato, Sim. né, Paula? Porque a gente ajustou tudo aqui. Então, 63 gramas de amendoim, que é essa porção aqui, tem 25 gramas de E vou dizer carboidrato. pra vocês que cabe... Na palma da mão. Ah, cabe na palma da mão. Na palma de duas mãos, Duas vai? mãos. Ó, cabe na palma de duas mãos. Então, 2 punhadinhos de amendoim japonês é como se estivesse comendo o caqui, que é igual se estivesse comendo esse tanto de pipoca, que é igual se estivesse comendo esse tanto de pão de queijo, que é igual se estivesse comendo esse tanto de biscoito de polvilho. Agora, além de carboidrato, a gente tem que lembrar que tudo isso daqui tem outras coisas. A fruta acaba sendo a nossa mocinha e ela está aqui no pedestal, porque além do carboidrato, a gente já falou que ela tem fibra. Só que o que tem nessas outras opções aqui? Aqui tem fibra? Pouquinho. Tem vitamina? Pouco. Tem mineral? Pouquinho. São alimentos que a gente considera mais caloria vazia? Sim. E além do que, são alimentos que têm mais Gordura. gordura. Esse é o problema, né? É a nosso fantasma. Quando a nossa glicemia aumenta e a gente diz que a gente só comeu 25 gramas de carboidrato. Então, a gordura acaba sendo o nosso fantasminha, né? Que eleva a nossa glicemia sem a gente contabilizar. Quer dizer, o carboidrato tá tudo igual, 25 gramas. Mas por que será que alguns alimentos elevam mais a nossa glicemia do que outros? Né? E é exatamente, a gente tem que lembrar sempre que o carboidrato, ele vai trazer uma elevação em até 2 horas, que é aquela medida de 2 horas pós-prandial que a gente costuma fazer. Mas esses outros alimentos, não é que a gente não pode fazer uso, dá pra gente fazer uso, desde que a gente determine uma porção, até pra gente considerar a contagem de carboidrato de forma adequada, mas eu tenho que lembrar de entender que se por um acaso a glicemia ficou elevada por um tempo maior num período mais tardio, pode sim ter sido influência da gordura associada nesses alimentos. Então, só pra gente ter uma ideia. Agora, só pra gente recordar, né? Essa porção de 25 gramas de carboidrato tem quanto de gordura mesmo? Isso. Então, vamos lá. Esse amendoim, essa porção de 63 gramas, que são aqueles 2 punhados que a Paula pegou, 25 gramas de carboidrato e 22 gramas de gordura. É um absurdo, gente. Quase a mesma quantidade. O que ele tem de carboidrato, ele tem de gordura. Isso torna ele um alimento mais calórico e que com certeza pode trazer alguma elevação de glicemia num período mais tardio, que é aquilo que a gente vê depois de 4, 5 horas do consumo do alimento, tá? Pão de queijo também? Então, pão de queijo, a gente já tem, assim, experiência de algumas pessoas que necessitam fazer um bolo diferenciado para o pão de queijo.
outras pessoas não. Como que a gente descobre isso, né? Fazendo o quê? A monitoração da glicemia. É isso que a gente descobre que eu preciso de um bolos diferenciado através da monitoração. O que a gente vai enxergar ali? Eu faço a glicemia depois de 2 horas, né, Tarsila? A glicemia tá ótima, tá dentro daquele padrão que sempre está. Quando eu não como mais nada, vou fazer a glicemia depois de 3 horas desta glicemia que eu fiz, tá super elevado. O que aconteceu aí, né? Então aí já começa a aparecer o efeito da gordura do alimento que você comeu. Então a gente precisa descobrir quais são os alimentos, que é aqueles clássicos, né, que a gente já sabe, a gente já falou isso com vocês 1000 vezes, pizza, esfirra, x-salada, que mais? Essas coisas que são muito clássicas, batata frita, pastel da feira. O pastel da feira, são coisas clássicas. Só que a gente agora, esse ano, a gente precisa começar a pensar quais são os alimentos que efetivamente têm este efeito em mim, né? E não mais aquela coisa clássica que a gente pega na literatura e fala com vocês. Então, lição de casa. Vamos descobrir quais são os alimentos que proporcionam um aumento de glicemia depois de 2 horas que eu comi. E aí, a gente vai começar a pensar na questão da gordura, né? Que aqui a bola da vez é o nosso amendoim, mas pode ser outros tantos alimentos. E praticar o que mesmo? Os bolos diferenciados. Gente. Chegou a hora. Não vale a pena a gente ter glicemias alteradas, perfil glicêmico alterado. Como é que nós vamos atingir o tempo dentro do alvo? Se eu como gordura 3, 4 vezes na semana e esqueço de fazer o bolos duplo? E aí acho que o recado é exatamente esse. Não tem problema a gente fazer essas trocas. É óbvio que o corpo vai se beneficiar muito mais de quando eu faço uso de um alimento que tem uma característica mais saudável de nutriente. Mas eventualmente eu posso fazer uso. Então, só para matar a curiosidade, aqui nessa quantidade de pão de queijo, a gente teria 7,6 gramas de gordura. Bem menos do que naqueles 2 punhados de amendoim. A pipoca tem bem menos, até porque não é uma pipoca de micro-ondas. Essa pipoca aqui, 1,6 gramas de gordura. Então, será que a pipoca de quando eu faço em casa, controlando a quantidade de gordura, é igual do que quando eu faço uma pipoca de micro-ondas que tenha mais gordura? Provavelmente não. Por isso que é importante isso que a Paula falou, da gente personalizar quais são os alimentos. Então, pode ser que para algumas pessoas, esses 7 gramas de gordura do pão de queijo já faça uma diferença, para outras, nem tanto. Por isso, monitore, conheça como os alimentos se comportam no corpo de vocês. Alguns dados da literatura mostram pra gente que um consumo acima de 15 a 20 gramas de gordura na porção já podem trazer essa elevação mais tardia, mas a gente não tem isso como um guia. Né? Não é determinante. Por isso que a gente falou que o bola da vez aqui provavelmente seria no amendoim, porque nessa porção aqui eu já tenho mais de 20 gramas de gordura. Então, dificilmente aqui a gente não teria uma influência de um impacto na glicemia mais tardio. Mas fica a dica de vocês tentarem fazer esses testes em casa, identificar o alimento e numa próxima vez que for consumir, lembrar que vocês têm, tantos quem usa a bomba da Roche como quem usa a bomba da Medtronic, de programar um bolos diferenciado para fracionar essa dose no sentido de dar uma cobertura tanto para o carboidrato quanto para essa gordura que vai fazer essa interferência nos níveis glicêmicos de vocês de uma forma mais tardia. A gente vai parar um pouquinho e vamos relembrar como que a gente faz o cálculo para considerar e como que vocês vão programar isso na bomba. Gente, vale a pena usar essa função na bomba. Vale muito a pena. Não dá pra gente ficar com glicemia alta porque comeu uma porção de amendoim ou uma pipoca, enfim, né? Que eventualmente, mas que não justifica mais. A gente precisa usar as ferramentas que a bomba nos dá. Até daqui a pouquinho.